Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Amém. Louvado seja Deus, né? Bom dia, irmãos. Amém. Deus abençoe a todos aí, né? Todos que vieram ouvir a palavra, né? E de bom grado, né? Que tem prazer em ouvir essa mensagem hoje, da forma como Deus tem trazido, né? Tem nos mostrado a mensagem como ela é, né? E tirando tudo que é impedimento, tudo que não vem de Deus, não é? Tudo que não tem nada a ver com Deus, Ele tem tirado e tem trazido a palavra como ela é, a palavra pura, a mensagem pura, pregada pelo profeta de Deus, William Marion Branham, não é? Então nós vamos, sem demoras, né? Nós vamos ouvir a palavra. Nós vamos ler em São João, capítulo 14. São João, capítulo 14, uma escritura bem conhecida, né, por todos, mas nós sempre temos que voltar a essas escrituras, por mais que a gente leia, por mais que a gente leia a mensagem, nós sempre temos que voltar a essas escrituras e meditar nelas, como foi pregado aqui, né? Foi pregado aqui pelo irmão Alexandre, uma mensagem falando sobre ruminar a palavra. E eu me lembro que foi dito nessa mensagem, né? Se é que eu estou bem lembrado, que se as pessoas ruminassem, né, a palavra, elas veriam as coisas, né? Tudo que está embutido, tudo que está na palavra, na mensagem, se as pessoas ruminassem essas coisas, estudassem, estivessem ali se alimentando disso, elas veriam o cumprimento das Escrituras através do ministério do profeta de Deus, William Marion Branham. Mas as pessoas não ruminam a palavra, elas não estudam a palavra, elas não leem. As mensagens, na maioria das vezes, estão nas estantes, porque as pessoas estão confiando em um homem que está no púlpito pregando. E se aquele homem não teve uma experiência com o novo nascimento, com o batismo, com o Espírito Santo, ele nunca apontará para o real, né? Ele simplesmente vai apontar para uma coisa que está fora das Escrituras, e assim vai levar o povo a um engano, né? Então, isso é uma coisa muito grave que acontece já há muitos anos e tem se desenrolado, né? Tem acontecido até hoje e vai continuar acontecendo. Mas nós temos um Deus que nos separa para enxergar a palavra. Existe um Deus que separa os seus filhos para enxergar a palavra e tomar a palavra como ela é. Amém? Então, vamos ler a Escritura. Então, São João 14, nós vamos ler. Não vamos ler todo ele, não. Nós vamos ler o versículo 12. Vamos ler o versículo 12. Pelo menos do 12 ali em diante. Versículo 12. Onde diz assim, ó: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, palavra de Jesus, né? Vamos para o versículo, nós não vamos ler ele todo, poderíamos ler, mas vamos para o versículo 17, versículo 17, 16, onde diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, veja, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. No versículo
versículo 19, a Bíblia diz assim, Jesus falando, né? Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis porque eu vivo, e vós vivereis. Está vendo? Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Pode deixar aí? Podeis assentar, irmãos? Voltando lá no 12, né? Voltando lá no 12, o ministério do profeta de Deus, né? William Marion Branham, é um ministério muito importante. Eu diria que é a coisa mais importante para todos nós. A coisa mais importante para todos nós é receber o ministério do profeta como ele é. Feliz da pessoa que sabe quem é o irmão Branham. Se você sabe realmente quem é o irmão Branham, se você sabe realmente o que o irmão Branham, o que o ministério, o que esse ministério, essa vida provocou na terra, provocou no mundo. Depois nós vamos ver aqui uma outra escritura, poderíamos até ler ela agora, né? Mas se você sabe o que significou o ministério, o que significa o ministério do profeta, a vida dele, qual é o impacto da vida desse homem na terra, o que causou isso na terra. E isso passou despercebido na mente das pessoas. As pessoas, mesmo aquelas que têm essa mensagem na mão, que dizem crer no irmão Branham, elas passaram desapercebidas do significado, da real existência do profeta na terra. Elas passaram por alto disso. O irmão Branham disse na mensagem, ele pregando, ele disse: tomem cuidado para que vocês não passem por alto essa mensagem. Por que isso? É importante dizer isso, até para os irmãos que estão nos ouvindo aí do outro lado, nas gravações, não é? Você que está ouvindo aí pelo YouTube, por outros canais. O irmão Branham é uma coisa importante que muita gente não se atenta para isso, porque não lê a mensagem, não está ruminando a mensagem. O irmão Branham mostra na mensagem, que ele era expressamente proibido por Deus de falar que o cumprimento das Escrituras totalmente estava acontecendo ali no ministério dele, na vida dele. O irmão Branham não podia falar. Ele não podia falar. E aí mas como eu tenho base bíblica nisso? Você tem base bíblica nisso em várias escrituras na Bíblia, mas nós não vamos aqui citar várias escrituras, vamos citar uma escritura. Por exemplo, se eu não me engano, os irmãos podem até me ajudar, quando Jesus foi lá curar o cego, acho que foi um cego, que ele curou, e aquele homem ficou alegre de ser curado. E quando ele chegou perto de Jesus, Jesus disse assim: agora vá, a tua fé te salvou. E disse para ele assim: não diga nada a ninguém. Amém. Ora, a Bíblia estava dizendo que ele veio para curar os enfermos. A Escritura em Isaías disse que ele veio para curar os enfermos, para dar vista aos cegos, para curar os aleijados e mancos. Mas quando Jesus curou aquele enfermo, ele disse: não diga nada a ninguém. Fique calado. Um irmão uma vez disse para o irmão Branham, na mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade. Até mesmo os títulos dessas mensagens deveriam chamar a atenção das pessoas. Irmão Branham fala o nome da mensagem: Deus escondido
e revelado. Vamos parar aí. Ora, peraí. Deus escondido e revelado. Como que pode uma pessoa estar escondido e revelado ao mesmo tempo? Nós temos que parar e pensar nos títulos dessas mensagens. Os títulos das mensagens já mostram que o cumprimento da vinda do Senhor, do arrebatamento, de toda a Escritura, estava ali no ministério do profeta. Somente os títulos das mensagens. Deus escondido e revelado, em simplicidade. Então, nessa simplicidade de Deus, que Ele escolheu antes da fundação do mundo, usar essa simplicidade, Deus estava escondido para aqueles que não podem ver. Amém. E eu digo para vocês nessa manhã, com segurança, nessa Bíblia que está aqui diante de mim e nessa mensagem que está diante de nós. Existem pessoas que nunca poderão ver essa revelação. E existem pessoas que, por mais, não importa o que ela tem feito, existem pessoas que elas vivem uma vida porque elas acham que não fazendo nada de errado é que vai levar elas para o céu. Nós vamos depois ler aqui na mensagem. E elas nunca verão a revelação de Jesus Cristo. E não adianta, irmãos, nós fugirmos disso, porque a mensagem e a Bíblia nos mostra que a única forma de salvação é a revelação. A mulher do poço não foi salva porque Jesus foi a ela. A mulher do poço não foi salva porque quando ela chegou lá para buscar água, Jesus estava sentado no poço esperando por ela, para conversar com ela. Ela não foi salva por causa disso. Ela foi salva porque quando Jesus conversava com ela, ela captou quem era, ela entendeu quem era Jesus Cristo. Que ele era aquele Messias que ela e a sua família esperavam desde que ela era pequenininha. E a mãe dela e o pai dela falou: olha, virá o Messias um dia. E quando ele vier, minha filha, nós o conheceremos, sabe por quê? Porque ele será um profeta. Ele dirá coisas a nosso respeito que ninguém sabe. Ele conhecerá os segredos dos corações. Então o pai e a mãe dela pregavam para ela, falando para ela que esse Messias viria. E quando ele veio, ela o reconheceu como um profeta. E a mesma coisa, irmãos, hoje o ministério do profeta, irmão Brana, vem cumprir a mesma coisa para nós. Você não é salvo porque você encontrou essa mensagem. Não. Primeiro que você não encontrou a mensagem, nem eu. A mensagem que me encontrou. Amém. O irmão Brana diz assim: o homem não busca Deus. Deus busca o homem. Deus te buscou. Deus passou pelo seu caminho. Então existem pessoas que nunca verão a revelação. Nunca verão. Não importa se ela nunca fez algo de errado na vida. Ela nunca verá essa revelação, porque isso não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus tem misericórdia. Isso é algo muito sério. E as pessoas estão deixando isso passar por alto. As pessoas estão vivendo uma vida de 50, de 60, de 70 anos com essa mensagem na mão, deixando passar por alto. Não enxergando o que isso é. Por que que elas não verão? Porque elas foram predestinadas para não ver. Eu não queria falar mais aqui sobre isso, mas eu vou ainda falar uma coisa. Uma vez Jesus estava falando, né? Ele falava por parábolas. Vocês conhecem a Escritura? Jesus falava, tudo que ele falava por parábolas. Nós temos várias parábolas na Bíblia. E a maioria delas, ou todas elas, estão todas elas ligadas ao fim do tempo.
Todas as parábolas que Jesus contou estão ligadas ao ministério do profeta, ao que aconteceria no fim do tempo. E aí Jesus falava, né? E ali havia no meio deles, na reunião de Jesus, ali tinha os fariseus, os saduceus, os religiosos do dia, e estavam também com ele os 12 discípulos ali. E Jesus contava a parábola e ninguém entendia a parábola. E eles saíam com dúvidas, saíam se perguntando o que é isso, o que é que quis dizer aquilo, o que é que ele quis dizer com a semente, o que é que ele quis dizer com o campo, com os trabalhadores, os semeadores que lançam a semente na terra, o que é isso? De que ele está falando? Eles saíam cheios de dúvidas. Aí quando os religiosos, presta bem atenção, quando os religiosos saíam cheios de dúvidas, com a cabeça tonta, batendo cabeça um com o outro sem saber o que dizer, né? E aí Jesus, os discípulos sentavam. Eu posso ver, irmãos, eu posso ver Filipe, André, Pedro, João, os 12. Eles assim, Jesus sentado assim, e eles devagarinho, sem incomodar o mestre, sem querer incomodar o mestre, eles tinham toda a reverência pela presença dele ali. Eles eram alegres pela presença dele ali. E eles se achegando devagarinho, né, Manuela? Eles se achegando quietinho. Aí chegava mais um pouquinho. Aí quando ele chegava bem pertinho de Jesus, um deles falou assim: mestre, o que quer dizer as palavras? Aí Jesus olhava para eles e falou assim: olha, o campo é isso, a semente é a palavra. Aí os trabalhadores são aqueles que vão lançar a palavra. Os semeadores são aqueles os filhos do reino que vão semear a palavra. E aí ele foi explicando. Aí um deles falou assim: mestre, mas aqui havia, eu estou falando assim nas minhas palavras, né, irmão? Mas aqui havia 500 pessoas, 200 pessoas, 300. E por que o senhor não falou abertamente para eles, explicou a parábola para eles? Eles saíram cheios de dúvidas, Senhor. Nas minhas palavras, né? Eu estou falando. Saíram cheios de dúvidas. Um perguntando para o outro o que é a semente, o que é isso. A nós o senhor fala abertamente. Mas a eles, o senhor não fala, não falou. Aí ele disse assim: sabe por que eu fiz isso? Porque a vós é dado conhecer o reino de Deus e a eles não é dado. Aí você transporta isso para hoje, aqui, agora, para nós, e você pensa: por que Jesus me mostrou essa revelação? Por que Jesus te mostrou essa revelação? Glória. Por que Deus te mostrou quem é o Rembrandt? Por que Deus te mostrou a vinda de Cristo? Por que você é descansado com o arrebatamento hoje? Que nós não éramos descansados. Nós éramos preocupados. Nós éramos desesperados com o arrebatamento. Ó Senhor, como eu vou no rapto? Eu pensava todo dia: como que eu vou no rapto? Eu não vou. Não tem como ir no rapto. Porque se é como a Bíblia fala, e é como a Bíblia fala, eu não tenho nenhuma condição de ir no arrebatamento. Porque todas as vezes que eu tento viver essa vida que está escrito na Bíblia, eu falho para começar. Só em tentar viver essa vida que está na Bíblia, eu já comecei errado. Porque é Deus quem escolhe o homem desde a fundação do mundo. E aquele que ele escolheu, esse chamou. E a esse que chamou, ele glorificou. E aí a Bíblia vai: e a esse que ele glorificou, né? E a Bíblia vai falando. Quer dizer, ele capacitou, ele capacita. E esse que ele chamou antes da fundação do mundo é o profeta, para ir no arrebatamento.
para representar Jesus Cristo aqui na terra. É esse que ele chamou. É esse que vai no arrebatamento. E é esse que subiu arrebatado naquela nuvem. Então, quando você entende isso, você descansa sua alma e sua salvação está em entender isso. Nós vamos ler aqui na mensagem que isso não é palavra de Gilberto, não. Isso não é palavra de homem aqui no púlpito, não. Isso é a mensagem. Nós vamos ver o irmão Brando falando aqui. Então, irmãos, veja, nós fomos agraciados, e você que está ouvindo essa mensagem, você pode ser agraciado por Deus. Não deixe passar por alto. Não deixe essa mensagem passar por cima da sua cabeça, sem reconhecer quem é o irmão Brana, o que é que ele veio desempenhar aqui, o que é que ele veio fazer aqui, né? Agora, eu vou deixar para ler depois, ou eu leio agora. Vamos lá em Hebreus, vamos ler essa escritura lá em Hebreus. Vamos lá em Hebreus, eu deixei marcado aqui. Vamos lá em Hebreus, onde está aqui, deixei marcado aqui, mas às vezes na hora, está aqui. Em Hebreus 11, né? Hebreus capítulo 11, bem conhecida, a escritura muito conhecida por todos, não é? Só 3 versículos, né? Nós vamos ler. Hebreus capítulo 11, verso 1 até o 3. Até o 3. Diz assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é o quê? A Bíblia diz, o Mombrano diz, fé é revelação. Então, o que esse versículo está dizendo? Se você tem fé, você tem a substância, você tem o elemento, você tem o cumprimento da palavra. A fé é um firme fundamento, não é um fraco fundamento, é um firme fundamento das coisas que se esperam. O que o povo está esperando? O que o mundo está esperando? A vinda do Senhor, o arrebatamento, a ressurreição dos mortos, o milênio, não é? O mundo está esperando o cumprimento dessas escrituras. Agora, o ministério do irmão Brana veio produzir essa fé. Amém. Que fé é essa? É a fé perfeita. Amém. Por isso é que o profeta disse que a fé tem cabelo no peito. O irmão Brana usou essa expressão. E nós, ensinados errados, nós fomos ensinados errados, né? Então até a fé tem cabelo no peito, então a fé sou eu. O irmão Brana não estava dizendo isso. O irmão Brana estava dizendo, a fé é um homem. Como o irmão Alexandre pregou aqui outras vezes, né? Não é, irmão Alexandre? Se que eu estou lembrado, falou assim, é uma pessoa. Essa fé que a Bíblia prometeu viria sobre uma pessoa. Amém. Não é um grupo de homens, não é um grupo de pastores, não é um grupo de igreja. É um grupo de homens, é um homem. Por isso o irmão Brana diz, a fé tem cabelo no peito, porque era sobre um homem que estava se cumprindo essas escrituras. E essa fé que o irmão Brana produziu, que ele trouxe, é a fé perfeita das escrituras. É a mesma fé que Jesus Cristo tinha. É o mesmo Jesus, é o mesmo Deus reproduzido em um homem. Então a Bíblia está dizendo ali, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu tenho isso. Eu tenho isso. O irmão Brana chega a dizer nessa mensagem que nós vamos ler aqui, o irmão Brana diz assim, eu tenho 10 centavos para comprar um pão. E a padaria, para me comprar o pão,
o pão está a 10 quilômetros de mim, mas eu tenho 10 centavos para comprar o pão. Ele diz assim, eu tenho fé para comer aquele pão, porque eu tenho os 10 centavos. Eu tenho a evidência de comprar aquele pão. Muito embora o pão está a 10 quilômetros de mim, mas eu tenho a evidência nas minhas mãos de que eu tenho aquele pão. Isso é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É aí que as pessoas caem. É aí que as pessoas tropeçam. Porque o arrebatamento, a ressurreição dos mortos, a vinda do Senhor, não se veem a olhos naturais. Não é para ser visto aos olhos naturais. É para ser visto através da fé. Embora isso aconteceu naturalmente, fisicamente falando. Aconteceu nesse mundo, na terra, através de um homem. Mas não é visto pelos olhos naturais. É visto pelos olhos da fé. Amém? Estão entendendo? Então veja. Por quê? Paulo vai continuar falando. Por quê? Por ela quem? A fé, por essa fé, os antigos da Bíblia, como Abraão, como Isaac, como Jacó, os antigos alcançaram testemunho. É isso que nós temos que ter. É isso que nós temos que ter, um testemunho. É para isso que nós fomos chamados para crer nessa mensagem. Para alcançar um testemunho nessa mensagem. Não é para você fazer a obra de Deus. Nós não fomos chamados para fazer a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus são os mensageiros. São os mensageiros, os profetas de Deus chamados para esse ministério. Eles fazem a obra de Deus. Nós somente fomos chamados para crer nessa mensagem. E sermos salvos através dessa mensagem. E quando nós cremos nessa mensagem, isso nos dá um testemunho verdadeiro que somos filhos e filhas de Deus. Você não é filho de Deus porque você vive uma vida que não é errada. Você não é filho de Deus. E outra coisa, você não é filho do inferno, filho do diabo porque você errou. Não. Isso é muito pequeno para Deus. Amém. Graças a Deus. As pessoas estão lidando, irmãos, com coisa muito pequena. A mente das pessoas está assim, ó, como é que diz mesmo? A mente de... Como é que é, irmão? Caroço de ervilha. Pequenininha assim, ó, a mente das pessoas. Ó. Muito pequena. Pensa muito baixo. Coisa muito pouca. Nós vamos ver aqui na mensagem. Se é a vida, se sou eu, se é você, ou se é o profeta. Nós vamos ver isso na mensagem. Ou se é os mensageiros. Nós vamos ver aqui na mensagem se ele está cobrando de você isso, ou se está cobrando dos homens que ele chamou para isso. Então, olha só. Olha só. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Os mundos. Você repara uma coisa. Quando Deus criou a terra, Deus criou Mamãe falou aí? O mundo. Deus criou, está lá, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Ali foi a criação do mundo. Obrigado. Do mundo. Mas quando a Bíblia fala ali, a Bíblia fala assim, ó. Pela fé entendemos que os mundos... Você acha que a Bíblia errou? Foi erro, Mariana?
Foi erro de grafia, né? Gramática? É isso? Não, irmãos. Essa Bíblia foi dirigida desde os seus escritores. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Eu não estou falando aqui nessa manhã de algo que um homem escreveu atrás de uma escrivaninha para mim poder chegar aqui e repetir, não. Eu estou falando de algo que foi inspirado, viu, irmão Alexandre, irmão Carlinhos, todos? Quando você está aqui nesse púlpito falando, pregando, você não está falando de um texto que foi escrito por um homem atrás de uma escrivaninha, e na maioria das vezes para ganhar dinheiro, não, para poder vender e ganhar dinheiro. Não. Isso aqui é a palavra de Deus. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo para que homens usados, chamados por Deus, escrevessem aquilo que eles viram. Eles foram testemunhas e ouviram. Então eles escreveram dirigidos por Deus. Então quando a Bíblia está falando ali, pela fé entendemos, nós temos que entender que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Agora, você vai ver o irmão Brana falando na mensagem que a palavra de Deus, nós vamos ver isso aqui nessa manhã, a palavra de Deus, essa mesma que criou os mundos, destrói esse mundo. Destrói esse mundo. De que mundo que a palavra de Deus está falando? De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha aí, não foi feito. Essa terra não foi feita do que você vê. Ela foi feita pela palavra de Deus. E pela palavra de Deus, quando ela vem, no final, ela destrói esse mundo. Por isso que as pessoas estão tropeçando. Porque isso já aconteceu, mas a terra, essa que pode ver, continua aí. É aí que as pessoas tropeçam. Porque é espiritual. Não é natural. Não é pelos olhos da fé. Não é pelos olhos naturais. É pelos olhos da fé. Então, veja, irmãos, nós temos que tomar esse cuidado. Você que lê a mensagem, você que lê a Bíblia, você tem que tomar esse cuidado. E a mensagem do profeta está aí para isso. Nós vamos ler aqui a mensagem. Eu acho que você não vai ter aí, Mariana, essa mensagem, porque ela é dos crentes da Bíblia. Eu acho que você não vai ter ela aí, né? Os crentes da Bíblia. Não vai ter. Mas, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção. Nós vamos ler alguns parágrafos aqui que eu achei que são muito importantes, né, para nosso estudo, para elevação aqui da nossa fé. Na mensagem, o nome dessa mensagem é Fale a esta montanha. É uma mensagem dos crentes da Bíblia, né, pregada pelo irmão Brana, foi traduzida pelos crentes da Bíblia, onde o profeta diz assim, o homem, ele deve ter o seu pão diário. Para começar, quando a Bíblia fala o homem, as pessoas trazem isso para elas, para si. O homem. Então sou eu, o homem. Não. Esse homem na Bíblia é Cristo. Esse homem na Bíblia são os homens que ele chamou para aquela determinada coisa que a Bíblia está falando. Então o Mombrano diz assim, o homem deve ter o seu pão diário pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Mas nós tentamos fazer dela algo como alguma promessa distante. É isso que as pessoas estão fazendo. Quando a Bíblia nos chama para crer, não está distante, está ali. Toda vez que a palavra vem. Toda vez que Deus envia um profeta, o cumprimento daquela palavra, naquele dia, está ali, aquele profeta.
Então o irmão Branham diz assim, ó: mas nós tentamos fazer dela algo como alguma coisa, como alguma promessa distante, bem distante em alguma outra era. Mas a Bíblia diz: agora somos filhos de Deus. O irmão Branham diz assim, ó: não que seremos, nós somos agora. E Deus não fez isso complicado. Deus não fez isso complicado. Tem pessoas que falam assim: mas olha, é difícil, é complicado, a revelação é complicado para entender. Não. Deus fez essa revelação simples. Por isso que o irmão Branham disse na mensagem, ele disse assim, ó: todo aquele que quiser ver, verá. Por quê? Porque está revelado. Ele pegou isso, todo esse reino de Deus, todo esse plano de Deus, ele pegou isso e simplificou em um homem. Por isso a mensagem, de novo, Deus escondido e revelado em simplicidade. Escondido para aqueles que nunca verão isso. Está escondido para aqueles que nunca verão. Eles não foram chamados para isso. E revelado para aqueles que são filhos de Deus. Eles não partem daqui sem isso. Não parte. Filho de Deus não parte daqui sem revelação. Você pode nunca ir lá falar com ele. Nunca ir lá. Mas o Espírito Santo vai lá, senta do lado dele, abre a Bíblia para ele, abre a mensagem para ele, revela para ele tudo ali. Glória a Deus. Traz tudo ali para ele. Eu conheço um irmão lá de São Paulo, um Moisés, que ele eu tenho vontade de um dia ver ele, e ele também tem vontade de vir aqui. Ele vai vir aqui um dia. Mas quando eu conheci, ele já sabia de tudo que nós sabíamos aqui. De tudo que Deus mostrou, e perfeitamente, da forma como Deus mostrou para nós aqui. Como é a mensagem, ele recebeu lá. Porque um filho de Deus não parte daqui sem a revelação. Então, continuando aqui, ele diz assim, ó: portanto, olha só, Deus não faz isso complicado. Não, Deus faz isso simples. E muitas pessoas tentam pensar que é dessa maneira, que é complicado. Olha aí, as pessoas dizem: é muito complicado, é muito difícil. É muito difícil, não é? É muito complicado. Portanto, eles perdem a verdadeira bênção da palavra ao tentar fazê-la algo difícil. Eles perdem a bênção da palavra. Eles passam por alto a palavra. Eles não enxergam a palavra. Então o irmão Branham diz assim, ó: Deus não é complicado de forma alguma. O crente o faz complicado. Deus o torna simples. Satanás odeia essa mensagem. Não fiquem preocupados quando você vê algo contra a mensagem. Porque Satanás o tempo todo quer apagar a voz dessa mensagem. E a voz dessa mensagem é o profeta. Todas as vezes que você pronunciar o nome de William Branham, todas as vezes que você pronunciar o que ele disse, Satanás se manifestará contra essa mensagem, porque ele odeia essa mensagem. E nós devemos nos alegrar por isso. Nós devemos louvar a Deus por isso. Nós devemos dar pulos de alegria por isso, porque nós cremos em um Deus que incomoda Satanás.
Olha o que o irmão Brando diz aqui, ó. Muitas pessoas na reunião estão procurando uma evidência tangível. As pessoas iam na reunião e queriam tocar, elas queriam algo tangível. Eu estou sentindo. O irmão Brando diz assim, ó. Isso não é fé. As pessoas querem a vinda de Cristo. Elas estão esperando a vinda de Cristo. Elas querem tocar nisso. Elas querem viver isso. Isso não é fé. Como nós lemos ali, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então eu não consigo enxergar a vinda de Cristo com esses olhos aqui. Aí eles colocam na internet, colocam na mídia, foto de pessoas, aquela fila. Quem é que já viu essa foto? Vídeos, né? Já viu, Raquel? Aquela fila de gente ali. Hoje você até ri disso. Elias riu daqueles homens. Vamos, cortem-se, se dilacerem. Onde está o Deus de vocês? Será que ele não foi dormir? Elias caçoou deles. E essa mensagem te dá o poder para isso, autoridade para isso, para caçoar de Satanás. Porque Satanás quer dizer que ele é maior que essa mensagem. O Deus dessa mensagem é maior do que tudo. Glória a Deus. Eles colocam aquela fila de gente, aquela fila. Aí, lá na frente, aí tá aquela fila ali, um campo aberto, né? Vocês já viram? Quem aqui já viu essa foto? Esse vídeo? Na internet tem muito. São eles ilustrando o arrebatamento. Como é que vai ser o arrebatamento? Aí tô lá na fila. Aí no arrebatamento. Aí vai, aquela fila. Chega lá na frente, tem uma luz no céu. Bem grande assim, bem grande. Aí pronto, o primeiro que está lá na fila é puxado por aquela luz. Aí vai, você vê assim, um atrás do outro, flutuando assim, indo. Essa é a visão que eles têm do arrebatamento. O irmão Brando diz assim, ó, isso não é fé. Eu vou ler de novo aqui, ó. Muitas pessoas na reunião estão procurando alguma evidência tangível. Isso não é fé. Isso não é fé. A fé crê. Ainda que seja contrário. Irmão Brando diz assim, ó. Eu estou pulando, tá, irmãos, os parágrafos. Esse que eu estou lendo agora é o parágrafo 16 dessa mensagem. Irmão Brando diz assim, ó. Irmão Brando diz assim, ó. Com o meu poder de compra, é isso aí, amigos cristãos. Por favor, entendam. Irmão Brando, você vai ver ele na mensagem lutando com todas as forças que ele tinha, não é? Para poder fazer com que o mundo entendesse isso. Por favor, entendam que Deus abra os nossos corações para este entendimento. Está aqui na mensagem. Que a fé não é um mito. As pessoas fizeram da fé um mito. A coisa ficou natural, superficial. Varoa. Aí eu vou ali na igreja dar um glória. Eu vou ali dar um glória. Dar glória é coisa nenhuma. Dar glória é uma coisa falsa. Você dá glória à palavra. A palavra só vem através de profetas. Presunçosos, como diz a Bíblia, presunçosos, achando que são alguma coisa, mas não são. Pois a Bíblia diz, aqueles que ele chamou, a esses predestinou. Aos que predestinou, a esses glorificou.
Ele chamou 7 anjos, 7 mensageiros, e a esses predestinou antes da fundação do mundo. Cada povo de cada era, cada povo de cada era foi agraciado pela mensagem desses anjos. E nós fomos agraciados pela mensagem de William Marion Branham. Eu sou salvo por essa mensagem. Essa mensagem me salvou. Eu estou no rápido por essa mensagem. Eu ressuscitei dos mortos nessa mensagem. Aleluia! Aleluia! Eu vi um milênio, eu vivo um milênio nessa mensagem. Aleluia! Louvado seja Deus! Presunçosos fazem da fé um mito, como se Deus fosse qualquer coisa, como se Deus fosse um homem falido, que depende de um e de outro, que depende da fala de um e de outro. Não! Deus é Deus! Deus tem o seu plano perfeito! Deus fez o seu plano perfeito! A fé não é um mito, Mombrana diz, nem é algo que se imagina. Ele diz, a fé é positiva. A fé é a substância, exatamente como é este copo, exatamente como é este livro, exatamente. Mombrana diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a evidência, bendito seja o seu nome, seu santo nome, é a evidência das coisas que não vê, mas que crê. Quando Deus falou, Deus tem que guardar sua palavra. Essa semana eu estava trabalhando, e uma pessoa entrou no meu carro conversando comigo, e a pessoa começou a falar, a gente começou a conversar sobre religião, sobre igreja, e aí em algum momento, começamos a falar sobre o catolicismo, e eu disse para essa pessoa, olha, eu fiz primeira comunhão, nós estávamos perto da igreja católica, lá da freguesia, em Jacarepaguá, e aí eu lembrei ela falando daquela igreja e tal, e eu falei, eu fiz primeira comunhão, na época que eu era católico, eu era garoto, eu era criança, eu acho que eu tinha uns 7 anos, não me lembro bem, uns 7 anos, sei lá, 8, eu fiz primeira comunhão. A minha esposa fala até que eu sou coroinha, né? Falou assim, você sabe tudo de catolicismo, você foi coroinha? Não fui coroinha, mas eu fiz primeira comunhão. E aí quando eu falei isso, primeira comunhão, alguma coisa veio no meu coração. Alguma coisa veio no meu coração e disse e me mostrou que a primeira, o que é comunhão? As pessoas, vou fazer a primeira comunhão. Aí eu fui pesquisar o que significa, né? Eu sei que o profeta fala na mensagem o que é comunhão, mas eu fui procurar lá. É uma preparação para uma criança, para um adolescente tomar a primeira hóstia. A primeira hóstia, ela não pode tomar a primeira hóstia sem fazer a primeira comunhão. E aquilo me remeteu às eras da igreja, porque o profeta diz que comunhão é quando Deus conversa com você. Comunhão é quando Deus fala com você. Deus fala e a palavra se cumpre na sua vida. E nós tivemos eu não fiz primeira comunhão, foi coisa nenhuma. Porque a primeira comunhão foi a primeira era da igreja. Essa foi a primeira comunhão. Foi quando Deus desceu até o ministério de Paulo e falou com Paulo. Deus falou com Paulo. Você tem noção do que é isso? Deus falar com um mensageiro, trazendo a palavra do dia. A palavra da hora. Foi a primeira comunhão.
E aí vai a segunda comunhão, a terceira comunhão. Deus estava preparando este homem perfeito, estava aperfeiçoando esse corpo para que ele pudesse tomar a comunhão perfeita no último dia. Louvado seja Deus! Hoje nós estamos comendo a comunhão perfeita, a comunhão da palavra. Aleluia! Aleluia! Você não precisa mais de muleta, meu irmão, minha irmã. Muleta, você está curado, curada. Nós estávamos doentes, vivendo naquelas igrejas, sem revelação, sem entendimento, seguindo um homem. Mas Deus veio, como chegou lá naquele poço. O que você quer? O que você precisa? Eu falei: Senhor, eu estou aqui já há horas, Senhor. E toda vez que eu tento pular no poço, vai um na minha frente. Porque eu sou manco, eu sou aleijado, não consigo andar, Senhor. Ele falou assim: levanta-te, anda. Aquele homem nunca mais usou muleta, nunca mais andou de bengala, nunca mais usou cadeira de roda. É isso que a mensagem faz com a gente. A mensagem vem, tira as bengalas. A mensagem do profeta tirou pão e vinho. Você não precisa mais de um gole de vinho, um pedaço de pão, para ter comunhão com Deus. A comunhão está na palavra. A comunhão é a palavra cumprida. E Deus falou com você isso. Deus conversou com você e falou: eu tenho vindo, eu tenho cumprido a palavra. Foi através de um profeta. Oh, irmãos, ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de você, se isso fosse cobrado de mim, de você. Se fosse dessa forma, como os pastores estão pregando aí, que você tem que ter vida perfeita para ir no rapto, nós nunca iríamos no rapto. Mentirosos, presunçosos, enganando as pessoas. Tomem a mensagem como ela é, tomem o profeta como ele é, como ele pregou na palavra. Glória a Deus. Por que o profeta não falou isso? Porque ele não podia falar. Talvez o diabo esteja no teu ouvido aí, do outro lado. Não aqui, porque aqui o povo crê. Amém. Graças a Deus. Mas o diabo talvez esteja no teu ouvido aí, falando assim: mas por que o profeta não disse isso? Por que o profeta não tirou a ceia? O diabo vem assim, no ouvidinho falando. Por que o profeta não tirou a ceia? Por que o profeta não falou, então, que era o ministério dele? Por quê? Não fez isso porque ele era expressamente proibido por Deus de falar. Porque se o profeta fala, nós vamos ler aqui mais adiante, se o profeta fala, viraria uma adoração pagã. Deus adorando um homem, como está hoje as igrejas adorando um homem. Eu vou pular aqui, irmãos. Olha aqui, ó. Mombrando dizendo assim, ó: ainda se eu tivesse uma moeda na mão, talvez estivesse a 5 milhas. Aí o tradutor põe assim: 8 quilômetros, ó, de um pedaço de pão. Ele está 8 quilômetros longe, mas posso me regozijar como uma moeda na mão, tanto quanto poderia com um pedaço de pão na mão, pois tenho a evidência de que tenho o pão, porquanto obtive o poder de compra do pão. Aleluia! Ô irmão, eu não sei como é que vai ser. Eu estou com 40, 50, eu estou com 10 anos, 15, 60. Daqui a pouco eu vou partir. Não se preocupe não, meu irmão. Você tem a compra da sua salvação na mão. É a revelação. É a única coisa que Deus vai te cobrar quando você chegar lá. Amém. Mas não é a vida vivida. Não, mentira, não é a vida vivida.
Vida vivida é cobrado do profeta. O profeta não podia beber, não podia fumar. Isso é a mensagem. O Espírito Santo veio a ele e disse assim: não beba. Ele tinha 7 anos de idade. O redemoinho veio assim na árvore, parou perto dele. A voz de Deus saiu daquele redemoinho e disse assim: não, William Branham, não bebas, não fume, não corrompa o teu corpo, porque eu tenho uma obra para você fazer quando ficares mais velho. Não era ali com 7 anos, não era ali. Deus iria preparar ele até os 33 anos, preparando ele. Primeira etapa do ministério, segunda etapa do ministério, para que viesse a terceira etapa, que era Jesus Cristo vindo revelar os selos. A palavra era a vinda do Senhor. Ah, mas o meu pastor disse que eu tenho que viver. Então faça isso. Faça, e você terá uma surpresa no final da vida. Você verá que estava errado. Amém. Fique com a mensagem, fique com a palavra. A palavra diz, mostra para nós que era o profeta. No dia de Paulo, não era ninguém a não ser Paulo. Dele foi cobrado. Foi a ele que foi cobrado. Era um homem que perseguia a igreja, que matava os cristãos, mas Deus tinha visto esse homem antes da fundação do mundo. Os discípulos não entenderam o que é isso, Senhor. Paulo? Não, Senhor, ele não pode ser um mensageiro. Ele matou a igreja, ele matou cristãos. Muitos que estavam lá do lado de Paulo viram Paulo matando, dando ordem para matar. Ele autorizou o apedrejamento de Estevão. Mas Deus não importa. Irmão Branham diz assim, a primeira decisão de Deus é a última. A última. Deus não é como eu e você, que decide uma coisa agora, daqui a pouco decide outra, daqui a pouco não estou satisfeito com isso, vou mudar para isso. Eu gosto desse. Eu gosto tanto daquela pessoa. É minha amiga, minha irmã, é minha mãe, é tudo para mim. Daqui a pouco a pessoa erra isso aqui com você, você dá um chute no traseiro dela, nunca mais você quer olhar para a cara dela, nunca mais ela bota os pés na porta da sua casa. Deus não é assim. Deus não. Deus que eu estou falando aqui nessa manhã, não. Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel, e ele sabia que Davi ia cair em pecado. Davi foi lá, matou um homem, matou Urias, colocou ele na frente da batalha, cobiçou a mulher dele. Ele tinha 500 mulheres, 500 esposas. E o irmão Branham diz na mensagem de casamento e divórcio que as 500 esposas de Davi, porque ele era um tipo de Cristo, e isso era um tipo das eras da igreja. Irmão Branham diz assim, as 500 esposas de Davi eram no plural, a esposa de Davi no singular. Ele podia ter 500, Mariana, 500. Viu? Ele podia ter 500, mas ele não podia ter 501, porque 501 era adultério. Isso é um tipo de Cristo, irmãos, isso não é brincadeira. Agora vem homens falsos hoje, dizendo que está no lugar do profeta, casa com 7 mulheres, tem 7 mulheres, tem lá quantas que eles têm lá. Mentirosos, presunçosos, enganadores. Às vezes nós queremos pregar a mensagem, não vamos falar isso, não falar aquilo, mas o Espírito Santo veio para isso, para derrubar todo o trabalho de Satanás. E essa mensagem derrubou toda a artimanha de Satanás. Amém. Aí Davi foi lá, olhou, ele foi na sacada do palácio, aí foi lá, debruçou na sacada do palácio. Ele não foi procurando uma mulher,
Ele não foi procurar mulher. Ele estava lá na sacada, admirando, quem sabe, a natureza, olhando os pássaros, louvando a Deus. Senhor, louvado seja Deus. Você lê a Bíblia, você vai ver que Davi era um homem que deitava no travesseiro e chorava. Ele falava assim: se o meu travesseiro falasse, as minhas lágrimas que eu derramo no travesseiro, clamando a Deus. Ele foi lá e debruçou. Quando ele olha e vê aquela mulher lá tomando banho, acho que era isso, me ajuda aí, que às vezes ela estava tomando banho, né? Parece que estava nua, né? Estava semi-nua, não sei, não me lembro bem. Mas ela estava lá despida. Davi cobiçou aquela mulher. Janela aberta, né? E ele olhou e cobiçou aquela mulher. Falou: quero aquela mulher para mim, mas ele não podia, tinha 500 já. Era a esposa de Davi, as 500. Mombrana fala isso na mensagem Casamento e Divórcio. E ele matou aquele homem, botou ele na frente da batalha. Falou: peraí, o marido dela, olha, irmão, é a mente do Filho de Deus. É a mente do Filho de Deus tramando. Peraí, mas o marido dela, que eu saiba, é Urias. Se ele não se lembrasse na hora, quem sabe ele mandou chamar um servo. Vem cá, quem é o marido daquela mulher lá assim? É Urias, mas ele é soldado de frente, ele é capitão do meu exército. Chamou ele e falou assim: você vai na frente da batalha contra acho que é os filisteus, se eu não me engano. Você vai na frente da batalha. Sim, senhor. Davi era rei, ele era tipo de Cristo, e os seus súditos nem discutia quando o rei falava. É assim que deveria ser a mensagem hoje, que essa mensagem é a voz do rei, é a voz de Deus através de um profeta. Ninguém deveria discutir que a vinda do Senhor se cumpriu no profeta. Urias foi lá, entrou na frente da batalha, morreu na frente da batalha. Ele foi lá, casou com Betseba, casou com Betseba. Era um plano de Deus, porque dali parece que veio a linhagem de Salomão, não é? Onde veio, acho que veio através de Jessé, não foi? Depois, e veio Jesus Cristo, depois veio Salomão, ali foi a linhagem de Cristo. Ora, como você explica isso? Sabe por quê? Porque a última decisão de Deus, a decisão de Deus é única. Ele não se arrepende e fala assim: Davi pecou, então vou escolher outro, porque meu plano não vai dar certo com ele. Não vai dar certo com ele. Não, irmãos, não. Esse Deus que eu estou falando aqui nessa manhã, não. Amém. Eu vou continuar aqui, porque senão a gente não vai chegar lá onde é necessário, tá? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Falando sobre Hebreus lá, né? Não precisa nem colocar, não. Falando sobre Hebreus lá, ó. Alguém interrogou, há não muito tempo atrás, Mombrana falando, ó. Quando eu estava falando em uma reunião, e uma pessoa perguntou para o irmão Brano: você quer dizer, irmão Brano, você quer dizer que você crê ou diz crer que este mundo será destruído? Respondi: sim. Indagou: como você imagina isso? Como poderia ele ser destruído? Eu afirmei: pela palavra de Deus. Nós não lemos lá na Escritura que pela palavra de Deus os mundos, a Bíblia não fala o mundo, a Bíblia fala os mundos. Bota aqui a pirâmide aqui. Bota aqui, novamente. Deus é Espírito. Amém? Deus é Espírito. Quando Deus fala, Ele fala espiritualmente. Ele não fala de acordo com o natural. O irmão Brana diz: o natural que Deus criou é um tipo do espiritual que Ele vai fazer. Olha aqui os mundos. Cada era dessa foi um mundo. Na mente de Deus, esses mundos foram criados pela palavra dele. Foi ele que santificou esse plano. Foi ele que glorificou esse plano. Foi ele que chamou esse plano à existência.
Aqui estão os mundos. Então o irmão Branham diz assim, ó, eu afirmei, ele será destruído pela palavra de Deus. A palavra de Deus é Espírito. A Bíblia diz assim, as minhas palavras, Jesus falando, né? As minhas palavras são Espírito e vida. Aí irmão Branham diz assim, ó, o poder atômico destruirá. O poder atômico, irmão Branham pergunta, né? O poder atômico destruirá? Esclareci. Ele será destruído pela palavra, pois a palavra o criou, e a mesma palavra que o criou diz que ele será destruído. Deus disse assim, como isso vai acontecer? Eu não sei, mas vai acontecer. A palavra que o criou, a mesma palavra disse que ele findará. E tudo que tem um princípio tem um fim. A palavra grega zoe, que é a própria vida de Deus, desceu em você. Olha aí, ó. Esse poder que destrói, esse poder atômico que destrói o mundo, desce aonde? Irmão Branham diz, em você. Ele está querendo dizer no crente. E esse poder atômico desceu nele. E quando ele falou a palavra, esse mundo que estava no maligno foi destruído. Desceu em você e você se torna parte de Deus. Você tem a vida eterna que não tem princípio nem fim. Você tem que subir com essa vida eterna. Você nunca pode perecer, porque ela é eterna. As promessas de Deus são eternas. Creia e você receberá. Eu vou pular aqui, irmãos, para a gente adiantar. Deixa eu ver aqui. Vou pular isso aqui. Tem uma coisa muito boa aqui do peixinho, mas eu não vou pular, tá? Eu vou pular aqui também. Eu vou ler essa aqui, no parágrafo 34 dessa mensagem. Quem estiver anotando aí, não sei se vocês têm. Fale a essa montanha, é o nome dessa mensagem. Fale a essa montanha. Parágrafo 34. Irmão Branham diz assim, ó: vocês que estão doentes e necessitados aqui, Deus já comprou a sua cura. Vocês já estão curados. Cada um de vocês. A cura é um produto consumado no Calvário. Acabou a cura. Acabou a doença. Acabou. Se nós tomarmos isso, nós somos curados. Já fomos curados. Acabou. Isso foi lá no Calvário. Amém. Eu poderia falar aqui daquele homem que foi na reunião do irmão Branham, não é? E recebeu a oração do irmão Branham, e ele saiu de lá sem enxergar, ele era cego. E ele saiu de lá sem enxergar. E ele foi, o irmão Branham disse assim, ó, vocês viram no filme Fundo, Clamo Fundo? Toda vez que o irmão Branham orava para uma pessoa, ele falou assim: vá crendo, vá louvando a Deus, vá crendo, você está curado. O irmão Branham falava isso. A pessoa, quando tomava aquilo por fé, é isso que é a fé. Ela ainda estava cega, mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele não tinha ainda visto, ele estava ainda cego, mas ele falou: eu creio, eu estou curado. Eu estou curado. Sabe por que ele estava curado, irmãos? Porque ele recebeu a oração de um homem que teve a sua vida, os seus pecados perdoados pelo aquele sangue lá do Calvário. E esse homem tinha autoridade, o poder para expulsar os demônios e as enfermidades das pessoas. Esse era o ministério.
E ele recebeu aquela oração e saiu de lá cego. Aí ele foi para casa. No outro dia ele tinha que cortar o cabelo, tinha que fazer a barba. Ele foi no barbeiro, cego. Chegou lá, ele começou a contar para o barbeiro. Vocês conhecem a história? Eu fui na reunião ontem e eu estou curado. Estou curado. O barbeiro, né, quem sabe, cortando o cabelo ali por trás dele, ali, né, irmão Alexandre? Cortando o cabelo, assim. Tonto mesmo, curado, tá enxergando nada, tá curado. Se eu quiser fazer, eu faço qualquer coisa, que ele nem sabe o que eu fiz no cabelo dele. Quem sabe, né? Eu só estou aqui variando, né? E ele, estou curado, recebi lá, fui lá ontem, na reunião do profeta de Deus, ele orou e eu estou curado. Isso era fé, irmão, falando. Era fé. Daqui a pouco o irmão Brando diz assim, que quando ele estava diante do espelho, aquela escama da cegueira que estava nos olhos dele começou a se desfazer. Ela começou a se desfazer. E de repente aquela escama foi sendo retirada. E ele começou a enxergar a própria imagem no espelho. Irmão Brana mostra, não vou contar o resto, mas o irmão Brana fala que aquele homem não terminou nem de fazer a barba. Saiu correndo pela cidade, gritando, louvando a Deus. Isso é fé. Então o irmão Brana diz aqui, vocês estão curados. Isso foi terminado. A cura é um produto consumado no Calvário. Então, se Satanás vem dizer assim, você ainda está com problema. Não, Satanás, não. Eu estou curado. Eu estou curada. Foi lá no Calvário que ele curou. É onde cada bênção retorna. Olha aqui, irmão Brana falando, irmão. Isso eu guardei para a gente ler, porque para mim é muito importante isso aqui. Para nós, né? Ele diz assim, é onde cada bênção, redentora pela qual Cristo morreu foi consumada. Amém. Quantos nomes redentores? 7 nomes redentores. Que nomes são? 7 nomes redentores. Cada uma dessa aqui é uma bênção. Cada uma era dessa aqui, consumada, concluída, é uma bênção para o povo. Então o irmão Brando diz assim, foi consumado no Calvário. O preço foi pago. O diabo só está blefando com você. Amém. Deus vive. Não temos que tomar as ideias de algum teólogo para dizer, olha o que os teólogos dizem. Ele morreu há 1900 anos e aquela foi a última vez que o vimos. Vocês lembram da escritura que nós lemos aqui no início? Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque estou convosco e habito em vós. Guarda essa escritura, não esqueça essa escritura. Irmão Brando diz assim, os teólogos vêm e dizem assim, ele morreu há 1900 anos atrás, e aquela foi a última vez que o vimos. Irmão Brando diz assim, se ele dissesse que seria a última vez que o veríamos, poderíamos crer dessa maneira. Mas ele não disse isso. Ele declarou, ainda um pouco é isso aqui, e o mundo não me verá mais. Ele não foi visto mais durante 7 eras da igreja. Vocês estão entendendo? Ele não foi visto mais. Ele ressuscita dos mortos. O Espírito Santo vem sobre Paulo, que foi o primeiro anjo da era da igreja. Jesus Cristo não é mais visto dali para lá. Um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós. Quando ele é visto aqui, Mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós. Ele estava no homem, ele estava num profeta. Aí você pode dizer assim, mas irmão Gilberto, aí está dizendo em vós, no plural, então eu estou aí também. Não, era um homem, um profeta. Estarei convosco e em vós. Por que está no plural? Porque o profeta representa todos vocês. Amém. Todos nós. Eu vou continuar lendo e você vai ver aqui, Eu vou continuar lendo e você vai ver. Eu não vou precisar explicar isso aqui, você vai ver. Olha aqui, As obras que eu faço, vós também as fareis. Eu sou a videira, vós os galhos. A irmã Brana diz assim, agora é a irmã Brana falando. Os galhos é que produzem o fruto, não a videira.
Jesus não disse que ele era a videira? Eu sou a videira, vós são as varas, os galhos. Irmão Brando diz assim, ó, os galhos é que produzem os frutos. Amém. Não a videira. Amém. Olha aí, ó. Isso aí é para você jogar na cara de Satanás, com essa mentirada toda aí, ó. Olha aí. Os galhos é que produzem o fruto, não a videira. Mas o galho não pode produzir frutos até que seja energizado pela videira. Amém. Ou seja, a energia, a vida de Deus estava no galho. Aleluia! Aleluia! A vida de Deus no galho, produzindo as mesmas obras que a videira fez. Amém. Pois bem, parágrafo 35. Pois bem, se ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, se ele ressuscitou dos mortos, enviou o Espírito Santo para ser o Consolador, para fazer as obras, o Espírito Santo é Cristo. Essa era a coluna de fogo que esteve no deserto com os filhos de Israel. Esse era ele que esteve às margens da Galileia e disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa era a coluna de fogo que esteve na sarça ardente. Põe aqui, por favor, Maria. Essa era a coluna de fogo. A coluna. Isso. Ó. Essa era a coluna de fogo que esteve na sarça ardente. O mesmo fogo que estava sobre a cabeça do profeta fez aquela árvore queimar. Só que a árvore não se destruía. Moisés olhou para a árvore e falou: a sarça não se queima. Ela não se destrói. Moisés foi se aproximando da árvore, e a árvore não se consumia. Ela não se destruía. O que era aquilo? Que fogo era aquele? Era Deus, irmãos. O mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus da sarça ardente, veio sobre um homem, confirmando para todos nós que ali estava o tabernáculo de Deus no último dia. O futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal estava ali, naquele lugar. Por isso que o irmão Alexandre prega aqui e fala assim: é uma pessoa. Ao milênio, eles estão dizem, já ouvi há muito tempo isso. Eles acham que o milênio, o milênio, né? É o milênio, né? Que vai ser num lugar, né? Onde é na Palestina, né? Tem uns que falam que vai ser na Amazônia, que vai ser um lugar inabitável, ninguém nunca foi, e que vai ser lá que vai ser um encontro com Deus. Mente natural. Mente do tamanho de um caroço de ervilha. Tem menor ainda, né, irmão? Mostarda. Pequenininha assim, ó. Mente que não foi ungida pela revelação da palavra. É para rir mesmo. Nós só temos que rir mesmo. Isso é engano de Satanás. Olha o irmão Brana falando, vamos continuar. E quando Paulo o encontrou depois da sua ressurreição no caminho para Damasco, lá estava ele, uma luz que derrubou Paulo. Ninguém mais o viu, Paulo o viu. Aqueles soldados buscando ver o que podiam ver, eles não puderam ver nada, mas foi tão forte para Paulo que lhe apagou a visão. Não parece um paradoxo? Ele foi lá no cego e deu visão ao cego, né? Olha, irmãos, olha como é que Deus não brinca com a sua palavra. Ele chegou naquele cego: o que você precisa? Quero ver, Senhor, então veja. E ele ficou curado, passou a ver. O homem recebeu a oração do irmão Brana e saiu de lá cego. No outro dia ele foi curado, enxergou.
Quando essa mesma luz veio sobre Paulo, Paulo ficou cego. Hã? Meio-dia, né? O sol estava quente. A luz veio sobre Paulo. Paulo veio. Ficou cego. E vocês conhecem a história. Eu vou continuar aqui, eu não vou entrar nisso. Mas vocês conhecem a história. Aí o irmão diz assim, ó. Deus pode se esconder de um e se revelar ao outro. É isso que ele está fazendo agora. Por que aqui não tem pessoas aqui? Por que nossos parentes não estão aqui nessa manhã? Por que pessoas que a gente ama não estão aqui nessa manhã crendo com você do seu lado? Louvando a Deus, dizendo glória, amém, aleluia. Por que não estão aqui? Por que muitos já passaram aqui, sentaram aqui, ouviram a mensagem, mas elas não conseguem enxergar isso? A resposta está aqui, o irmão Brana fala, ó. Deus pode se esconder de um e se revelar ao outro. Você foi esse que Deus se revelou. Você foi esse que Deus se revelou. Mombrand diz assim, ó. É Deus. Não é para quem quer, nem para quem corre. É Deus que mostra misericórdia. Eu não posso chegar para você nessa manhã e falar assim, eu tive a revelação. Tive a revelação coisa nenhuma. Ai de mim, se naquele dia que eu estava sentado na minha mesa, na minha varanda, nem aquela sala lá não tinha. Viu, irmão Carlinhos? Foi antes disso. Ai de mim, se ele não tivesse sentado do meu lado e tivesse me mostrado essa pirâmide. Ai de mim. Me mostrou o segredo dessa pirâmide. Ele me mostrou assim, ó, essa pirâmide sou eu. Formado por 7 anjos. Eles formam a minha imagem. Eu estou revelado neles. Ele me mostrou isso. Ai de mim, se ele não tivesse feito isso. Eu tive a revelação. Não teve coisa nenhuma. Deus te mostrou a revelação. Deus abriu o seu entendimento. Deus cruzou o seu caminho. Então ele voltou para aquela luz novamente. Então, depois que ele saiu de Paulo, que ele acabou lá com Paulo, Mombrand diz, então ele voltou para aquela luz novamente. Essa é a foto. Olha aí, ó. Olha o Mombrand falando, ó. Vou ler aqui, ó, pertinho aqui, ó. Essa é a foto que você vê, com a qual os cientistas estão perplexos há alguns anos. Os cientistas não podem entender essa foto. Mombrana diz, ele está aqui. É ele ali. Ele está dizendo, mas por que está sobre a cabeça do irmão Brana? Porque ele está dizendo que se revela, que opera, que cura enfermos, que salva pessoas, que leva no rapto, que ressuscita mortos, está cumprindo o milênio, Gog e Magog, naquele tabernáculo. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Mombrana diz assim, ó, ele está aqui. Se é um espírito, você sabe que é. O que o espírito de John Dillinger produziria? Você sabe quem foi John Dillinger? John Dillinger foi um assassino, ladrão, no tempo dos Estados Unidos, lá antes do irmão Brana ainda, antes do profeta. John Dillinger foi um homem assassino,
salteador de banco, matava as pessoas, assassinava, roubava, assaltantes de bancos. Aí o irmão Branham diz assim, se essa coluna de fogo, se é um espírito, irmão Branham diz, você sabe que é. O que o espírito de John Jennings produziria? Armas, assassinatos. O que produziria o espírito? O espírito de um artista? O toque do pincel. O que o espírito de Sankey produziria? A voz melodiosa que cantava perante Abraham Lincoln e nem sequer conhecia as notas de um livro. Nunca estudou as notas de música de um livro, mas cantava para Abraham Lincoln. Abraham Lincoln só ouvia esse cantor. O nome dele era Sankey. O que faria o espírito de qualquer coisa? Produziria os frutos daquele espírito. Produziria o que ele era. E o Espírito de Cristo agirá como Cristo. Fará as coisas que são de Cristo. Agora, no parágrafo 37, nós já estamos caminhando para terminar, irmãos. Só tenha um pouco de paciência, porque eu quero concluir esse assunto aqui da forma como Deus trouxe para a gente aqui esse assunto. Então, ele diz assim, a Bíblia diz, eu não vou ler nem todo, tá? Estou pulando. A Bíblia diz que há 5 ofícios na igreja que são ordenados por Deus e colocados na igreja. Todos nós sabemos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São 5 ofícios que Deus instituiu, se está escrito lá em Efésios, capítulo 4, não é? 4, não me lembro bem o versículo, né? Efésios 4, né? Escritura de Efésios 4. Então, o irmão Breno diz assim, a Bíblia diz que há 5 ofícios na igreja que são ordenados por Deus, tá? E colocados na igreja. Aí o irmão Breno diz assim, titulares. Eles são os titulares de ofícios. Eles não são os amadores, eles são os titulares. Deus só reconhece esses ministérios, esses ofícios. Primeiro, são apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Eles são pré-ordenados por Deus, por predestinação, por presciência. Ele viu, colocou-os na igreja. Olha eles aqui, Olha aqui eles aqui, Está aí, aqui eles aqui. Ele viu, todos esses 5 ofícios estão aqui dentro desse corpo aqui. Todos esses 5. E os colocou na igreja para todas as eras. Olha lá as eras, os 5 ofícios estão aqui. Cada um aqui, desenvolveu esses 5 ofícios. Olha aqui, Na igreja local há 9 dons espirituais que operam em todo o corpo. Falar em línguas, interpretação de línguas, em todas as diferentes obras do Senhor. O dom da profecia. Agora, há uma diferença entre um profeta e um dom de profeta. Isso eu nunca tinha lido, e eu li nessa mensagem e achei tremendo isso aqui. O irmão Branham diz assim, há uma diferença entre um profeta e um dom de profeta. A diferença ele vai falar agora. O dom de profecia pode estar em um, depois em outro. Por exemplo, o dom de profecia podia estar em Paulo, podia estar em Irineu, podia estar em outro, podia estar em Lutero, em Wesley. O dom de profecia. Vamos lá falando. O dom de profecia pode estar em um, depois em outro. E ainda tem que ser julgado pela igreja, por 3 juízes, antes que a igreja possa recebê-lo. Mas não o profeta, mas não o profeta do Antigo Testamento. Ele nascia profeta.
é diferente. Ele nascia profeta. Ele sempre foi profeta. Ele tinha a palavra de Deus. E depois de morto, ele ainda é um profeta. Isso os desconcertou? Aí ele conta aqui, eu não vou ler, da pitonisa de Endor, que trouxe o espírito de Samuel de volta para falar com Acabe, era com Acabe? Saul. Ela trouxe o espírito, ela era uma feiticeira de verdade, ela trouxe o espírito de Samuel de volta, e quando Samuel vem, ele era um profeta. Da mesma forma que ele profetizou vivo, ele profetizou depois de morto. Mesma coisa. Agora, vamos seguir aqui, para a gente concluir. Deixa eu ver aqui. Sim. Olha aqui, parágrafo 43, o irmão Brando diz assim, outro dia eu estava me perguntando, o que vai acontecer, Senhor? Como eu sei essas coisas, essa foto por si só deveria ter sacudido o mundo inteiro. Essa foto, por si só, ela deveria ter sacudido o mundo inteiro. Mas nem sequer um jornal a publicou. Porque, veja estas grandes coisas que aconteceram, a simplicidade de Deus através destas curas e milagres. O mundo deveria ter se sacudido. Ora, um homem não pode fazer essas coisas. Tem que haver algo maior sobre a vida desse homem. Por que aconteceu? Como isso aconteceu? Porque as pessoas não podem ver isso. Então, o Senhor Jesus vem e confirma. As pessoas dizem sim para você. Isso é sobre isto. Vem, tem olhos e não podem ver, ouvidos e não podem ouvir. Ouçam, porque essas coisas não podem ser vistas, parágrafo 45. Então aqui está o que vem a mim. Quando George Lacy, o chefe do FBI, me deu aquela foto, olha só, o irmão chefe do FBI que tirou a foto da coluna de fogo, essa foto aí, ele foi até o irmão Brana, olha o que ele disse para o profeta. Senhor Brana, algum dia essa foto será vendida nas prateleiras das lojas de 10 centavos. Foi o que o chefe do FBI falou para o irmão Brana. Mas não enquanto você estiver vivo. Ou seja, ele estava dizendo para o irmão Brana o seguinte: enquanto você estiver vivo, tem uma escritura na Bíblia, não sei se vocês lembram, a morte do testador o testamento só tem vigor, só entra em vigor depois da morte do testador. Enquanto ele está vivo, o testamento não vale. Hebreus, né? O testamento não vale. Olha o que esse homem disse para o irmão Brana. Senhor Brana, algum dia essa foto será vendida nas prateleiras das lojas de 10 centavos, mas não enquanto você estiver vivo. Isso sempre me marcou, o irmão Brana falando, isso sempre me marcou. Por quê? Eu indaguei, por que, Senhor? Ele respondeu, o testamento não entra em vigor até que o testador esteja morto. Isso iniciaria uma adoração pagã. Olha aí, se fosse revelado lá naquele tempo que era isso iniciaria, isso chegou até a iniciar, né? Porque eles estavam adorando o irmão Brana, dizendo que o irmão Brana era Jesus Cristo. Chegou até a dar início a isso lá. Uma adoração pagã. Virou-se e foi embora. Esse homem falou isso para o irmão Brana, virou as costas e foi embora. Isso me marcou. E aqui, alguns meses atrás, eu estava estudando, então aqui está o que veio a mim. Ouçam.
a justiça de Deus. Deus, pela presciência, sabe quem vai crer e quem não vai crer. Vocês sabem disso, vocês estão ensinados aqui por esses bons mestres. Eu me pergunto, quando o grande Elias esteve na terra, as pessoas não o reconheceram, até que ele se foi. Olha aí, ó. A irmã Brana vai falar aqui de vários. Ele chega a citar Joana d'Arc. Eles criam que Joana d'Arc era uma feiticeira, uma mulher endemoniada. A Igreja Católica foi lá e matou Joana d'Arc. Mas o irmão Brana diz assim, ó, mas ela era uma mulher de Deus. Ela tinha visões, tinha sonhos e ela era espiritual. Décadas depois que Joana d'Arc morreu, a Igreja Católica reconheceu ela e canonizou ela. Foi lá, desenterrou os corpos, não só ela, mas de outros santos, desenterrou os corpos deles e jogaram no mar. O irmão Brano está falando aqui, eu estou adiantando aqui para a gente. Pegou os corpos, desenterrou os corpos e jogou no mar, arrependidos do que fizeram com eles. Mataram os santos, depois arrependidos, desenterraram os corpos, jogaram os corpos no mar e canonizaram eles como santos na Igreja Católica. O irmão Brano diz assim, ó, ele chamou aqueles que ele conhecia, todos que dantes conheceu ele chamou, os que ele chamou ele justificou, os que justificou ele glorificou. Vem os que dantes conheceu, ouçam com atenção, assim vocês terão fé para crer. Eles não souberam quem Jesus era até que ele fosse morto. Vocês lembram lá do homem? Verdadeiramente esse era filho de Deus. Só depois que ele morreu, que eles reconheceram. Depois que foi sepultado, ressuscitado, tomemos então a Bíblia. Deixa eu ver aqui. Sim, olha aqui, ó. 48, o irmão Brando diz assim, ó. Agora, pode-se fazer 2 vezes 2 ser igual a 4? Estão buscando algo, ó. Estão buscando algo. Talvez eu nunca mais esteja neste púlpito. Estão buscando algo, presta atenção, ó, que está passando por eles. Olha aí, ó. Eles e não o reconhecem. Eles estão buscando algo que está passando por eles. Estava ali, passando por eles. O ministério do profeta era o cumprimento de tudo que o mundo estava esperando. Estava passando ali na frente deles e eles não reconhecem. Depois de um tempo, quando já se foi, eles reconhecem e dizem: por que isso aconteceu? Quando foi esse reavivamento? Quando isso aconteceu? Está muito longe então. Mombrana diz aqui: o que estou fazendo então? Representando? Para que estou aqui? Agora ele está falando diretamente dele. Olha aí. Para que estou aqui? Tenho que fazer isto? Não. Faço isso porque Deus me disse para fazê-lo. Estou aqui com um dom divino, não eu, mas Ele, para representá-lo. Então, no julgamento, olha, eu vou encerrar com esse parágrafo, tá, irmãos? Vocês, irmãos, que estão assistindo essa gravação, vou encerrar aqui com esse parágrafo para vocês verem qual a importância de nós vermos essa mensagem como ela é. Reconhecemos o ministério do irmão Brana como nosso pastor, como nosso guia, como o homem que nos representou diante de Cristo. Olha o irmão Brana falando, ó, por favor, vamos tomar toda a atenção aqui para a gente encerrar. O irmão Brana diz assim, ó: estou aqui com um dom divino, não eu, mas Ele, para representá-lo.
Então, no julgamento, tenho que estar de pé com vocês. O julgamento aconteceu lá. Bota a nuvem aqui, por favor, para a gente terminar. Por favor, Mariana. Aqui, ó. O dia do julgamento foi isso aqui, ó. Cada mensageiro foi julgado ali. Cada um foi julgado ali. Agora, quando nós partimos daqui, nós já temos testemunho de irmãos que partiram e quando estava ali entre a vida e a morte, eles viram o profeta do outro lado esperando ele. Nós já temos testemunho disso. Irmãos que partiram em paz, crendo na palavra, crendo na verdade. Olha o irmão Brando dizendo, ó, e no julgamento tenho que estar de pé com vocês. Essa vai ser a diferença lá. Agora, e no julgamento eu tenho que responder. Olha o que ele vai ter que responder. Vocês têm que responder. O irmão Brando está dizendo aqui, ó, no julgamento eu vou ter que responder. Ele está dizendo. Ele teria que responder. E nós também teríamos que responder. O irmão Brando diz assim, ó, tenho que responder se preguei. No julgamento, ele vai ter que responder se pregou. Agora eu pergunto aqui nessa manhã, ele pregou ou não pregou? E nisso, estamos descansados. Amém, aleluia, glória a Deus. Ele pregou ou não pregou? Pregou. Agora olha o que o irmão Brando vai dizer sobre nós, ó. E vocês têm que responder se receberam ou não. Aleluia. Vocês receberam ou não? Aleluia. Nós recebemos. Estamos descansados. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe, irmãos, cada um.